Beleza, beleza, pessoal? Ó, eu vou estar tirando umas dúvidas, falando aí de válvula de grimalheira, que as pessoas têm me perguntado muito sobre folga de caixa. Cara, ó, é igual isso aqui, você tá vendo? É uma caixa do E30, ela foi bem feita, a caixa eu vi, ela não tem nenhum problema, ela tá bem feitinha, grimalheira feitinha, cromo, retífica, tudo bonitinho. Mas aí o que que acontece? Com o carro parado no freio motor, eu só pegava devagarzinho, dava uma mexidinha de leve assim, você entendeu? Ele dava, sabe, tipo uma fugidinha pra lá, pra cá, tipo uma folguinha, você entendeu? Aquele coisa mínima. E o cara acabou fazendo de novo, mas aí o que que acontece? E não deu certo. Mas a caixa foi feita em embuchamento, tudo certinho, bonitinho, grimalheira, tudo certinho, mas o problema tá aqui, ó. Você tá vendo? O problema tá aqui, ó, os dentes da válvula. Se você perceber, eu não sei se dá pra você perceber aqui, ó, você tá vendo, ó? Alguns dentes, ó, ele deu um desgaste, coisa mínima, mas aí o que que acontece? As pessoas me perguntam o seguinte, Tom, mas é o seguinte, se eu fizer aquilo que você falou, 90 graus, não sai, dependendo da válvula que ela tiver. E outra coisa, respondendo outras perguntas de outros rapazes que o cara tinha me falado do Nordeste, é o seguinte, se a válvula estiver do jeito que está aqui, se você colocar a grimalheira nova, não vai resolver o problema, vai continuar a mesma coisa. Por quê? Esse desgaste que tem aqui no corpo de válvula aqui, ó, na hora que você reajustar a caixa, ela vai dar reajuste, beleza, normal, sem nenhum problema. Você vai pegar na grimalheira e você vai fazer isso aqui, ó, ela não vai ter folga, ela vai ficar justinha. Mas o que que acontece? Com o carro na marcha lenta, freia motor, você pegar o volante e você dar uma mexidinha de leve, assim você vai sentir que ele dá um tipo um espaçozinho, você entendeu? Então é isso que o cliente reclamava, que ele estava vendo isso aí. Então o que que acontece? A caixa veio e o seguinte, o cara pediu para mim ver para ele, o rapaz também pediu para olhar, eu falei, não, tudo sem problema. Aí eu desmontando aqui, eu vi que é o seguinte, ó, para você ver esse tipo de coisa, o que que acontece? Você tem que lavar a válvula igual tá aqui, você tá vendo, ó? Nós lavamos ela, escovamos, tá limpinha, aí dá para você ver os desgastes, você entendeu? O desgaste tá muito aqui no meio, ó, na ponta e no meio. Para cá não tem, mas para cá tem muito desgaste. Tem dente aqui que ele chegou a comer 1 milímetro. Então nisso aí, igual eu acabei de te falar, você pega a grimalheira, às vezes a pessoa vai reajustar assim, ó, não tem folga. E outro problema desse carro é que ele batia muito. Aí o que que acontece? O cara mandou fazer a grimalheira, fez retífica, cromo bonitinho, beleza, ficou ótimo. Sumiu aquele barulho. Quando o cara passava na saliência lombada, batia demais. O cara falou que fez amortecedor, sumiu o barulho, não tinha nenhum problema, ficou zerado o carro. Só que com o carro na marcha lenta, o cara reclamava que ele mexia, até ele gravou um vídeo, ele mexia com o carro parado, ele dava uma mexidinha de leve no volante assim, ó. Ele sentia que ele tinha um pequeno folga, você entendeu? Então o que que acontece? Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, Tom, mas como que o cara vai ficar parado com o carro toda hora percebendo essas coisinhas, tá? Cara, dependendo vai de cliente para cliente, tá? Tem cliente, o que que acontece? Quando você resolve qualquer coisa no carro dele, você elimina um problema, aí o que que acontece? Ele gastou dinheiro, o que que acontece? Toda a atenção dele vai ficar virado para aquilo ali. Ele vai chegar na casa dele, ele vai ficar conversando com o vizinho, com o compadre, e ele vai ficar com aquilo na mente, você entendeu? Tem problema que não sai. Por quê? Como assim, Tom? Tem problema que é psicológico, tá? Tem problema que não sai. A pessoa ela coloca aquele ali na mente que tá com problema o carro não sai. Não sai, ele não consegue eliminar o problema. Por quê? Para ele sempre vai estar o problema. Você vai testar o carro, você vai ver e falar, moço, mas olha, o carro aqui tá perfeito, o carro não tem problema nenhum, o carro tá ótimo. Mas para ele vai pôr aquilo porque ele colocou na mente. Tem coisa que é psicológico, mano. É igual o seguinte, uma gravidez, eu já vi falar muito na televisão e escutar coisa que a mulher fala que tá grávida, ela pôr aquilo na mente e não tá, e isso aí é igual. Tem cliente que é assim, cara, tem que ter paciência, você entendeu? Tem cliente, o que acontece? Às vezes as pessoas perguntam, Tom, você já teve esse cara diversas vezes? Eu já tive muitos problemas. Eu já tive problema com o cliente, o que acontece? Dele fazer o serviço, a caixa dele não dá para fazer. Eu tive de fornecer outra caixa, que a caixa dele até devolvi para ele, que a caixa estava morta totalmente, comeu tudo, ferrugem tomou conta. A caixa veio do litoral, tomou conta, não dava para usar nada, nada. Até o motor comeu por dentro, não dava para usar. Eu forneci outra caixa para ele, perfeita, caixa bonitinha, tudo, mas o que que acontece? Aí depois ele via e falava, olha, eu andei com o carro do fulano, eu vi que o
parece que tem um chiadinho ali, aqui, tá? O carro, depois o cara me gravou um vídeo, eu acabei tendo de ir pro litoral para resolver o negócio, acabei passando lá, fazendo uma visita e conversando com ele. Aí ele me explicou. Eu falei, cara, mas tá perfeito. Ele falou, Tom, esse carro tá perfeito, desse cliente não tem nenhum problema. E ele traz o carro, eu ando com o carro, eu falo, cara, o meu carro aqui, você vê, é 2019, tem barulho. O do senhor é 2012, você vê, então tá com barulho o carro. Não tem barulho, o meu tem, o seu do senhor tá perfeito, normal. Ah, mas eu andei no carro do meu fulano, com o padre, e eu vi que sabe, esse pequeno chiadinho. Então tem coisa que a pessoa ela coloca na mente. Então quando a pessoa ela coloca na mente que tem aquilo ali, não, mas se ela gastou um dinheiro, no caso dele lá, ele gastou R$ 2.000 na oficina do rapaz, lá em Santos, então o que vai acontecer? Aquele problema vai ser difícil de tirar da mente da pessoa. Você entendeu? Agora, no caso desse aqui, não. No caso desse aqui é o seguinte, o cara me trouxe a caixa aqui, eu vi a caixa, testei, vi pra ele, realmente a caixa foi bem montada, grimalheira nova, tudo bonitinho, retificada, tudo bonitinho, belezinha. Mas é o seguinte, com a caixa na bancada, se você tiver uma tensão, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você tem que ter um tempo, porque dependendo do lugar que você colocar, ela não faz. Mas dependendo do lugar que ela tiver no centro, certinho, aí vamos dizer o seguinte, tá aqui, aí você testa, não faz. Mas no caso do alinhamento lá, às vezes o cara, ele puxou mais de um lado do que do outro, para dar centro certinho, para ele, como o carro tem airbag, né, mano, para ele soltar a junçãozinha de novo. Aí ele alinhou o carro, acabou ela vindo para cá um pouco, mas quando ele volta uma carinha, aí ele já tá com aquilo na mente, aí ele vai dar mexidinha no volante. Às vezes o que que acontece? Tem cara, o que que acontece? Na garagem dele ele perde maior tempo fazendo isso aí, tentando achar. Aí ele vai no mercado com a mulher entra no mercado e ele fica lá, ó, procurando dentro do carro, sabe, entendeu? Aí te liga, aí te manda vídeo. Cara, é complicado porque a gente tem que dar uma atenção pro cliente, mas tem cliente, cara, que ele é difícil. Às vezes as pessoas perguntam, Tom, mas olha, eu tenho tantos problemas aqui. Cara, eu também tenho diversos problemas. Eu mesmo, particularmente sabe o que eu fiz uma vez com o cliente? Cheguei a comprar uma caixa nova para ele, dei uma caixa nova para ele, peguei a caixa que ele tinha feito comigo, comprei uma caixa nova, mandei entregar lá para ele, e eu falei para ele, olha, o senhor manda colocar a caixa? Ele falou, não, tem um parente meu lá que coloca. Eu falei, tá bom. Mandei a caixa nova para ele. A caixa veio certinho. Eu falei, ó, tá aqui a nota fiscal da empresa que eu peguei a caixa. Qualquer problema você fala tudo com eles que a caixa é nova. Tá aqui, eu não posso mexer. Outra, tá aqui a nota fiscal. Colocou, depois de uns 3, 4 dias ele me ligou. Cara, eu não sei, mas dá a impressão que tem uma coisinha lá naquela caixa. Eu não sei o que que é. Você tá vendo? Aí eu peguei e falei, olha, o senhor tá com a nota fiscal aí, o senhor liga para a empresa lá, conversa com eles, assistência técnica lá não é tão longe do senhor. Aí ele foi e ligou, aí o rapaz do técnico lá, eu tive comentando com ele outro dia, aí ele falou, Tom, aquele cara lá é problemático, aquele cliente seu. Cara, ele foi lá umas 3 vezes, ele falou, aí nós chegamos e falamos, moço, pra gente ficar dando atenção pro senhor todos os dias, não tem como. Dependendo, sabe o que o senhor faz? O senhor manda trazer a caixa que nós vamos devolver o dinheiro do senhor. Porque não tem como, você entendeu? Não, por causa disso, aquilo e outra. Era um carro 2008, um Honda 2008. Você entendeu? Então tem coisa, cara, que a gente acaba tendo um monte de problema, um monte de dor de cabeça. Então o cliente é isso. Quando ele coloca na mente, vocês às vezes comentam comigo, mas vocês têm problema aí? Aqui eu tenho diversos problemas, cara. Às vezes as pessoas já até comentam comigo, às vezes a gente conversando, a pessoa fala, poxa, Tom, eu queria assim, tá, igual você vê, não tem. Não, cara, eu tenho um monte de problema. Tem cliente aqui que ele coloca na mente, o que que acontece? Tem mecânico, tem empresa que eu vendo caixa, aí o cara chega e fala, Tom, eu não aguento mais esse cara. Ele não me deixa mais tranquilo. Ele vem todos os dias aqui na minha loja, cara. Tem como você me ajudar? Eu falei, sim, manda ele pra cá, eu converso com ele, explico pra ele. Já trouxe o cliente aqui, já expliquei pra ele aqui na bancada, mostrei pra ele, conversei com ele. Aí ele fica, sabe, com aquela sim, não, sabe? Aí depois ele, oxe, então, eu sou aquele fulano que teve aí, daquele lugar, você entendeu? Cara, não tá bonzinho não, você entendeu? Então é complicado, cara. Tem coisa que é assim mesmo. Então, beleza, voltando lá nessa caixa, então o que acontece? Aqui no caso dessa caixa do i30, aqui não vai adiantar, tá? O que que você vai fazer? Você, no caso aqui, tem que remover essa válvula e colocar outra válvula. Não precisa ser válvula nova, porque eu nem sei se vende isso aqui novo, tá? Esse aqui é um i30 2012, mas aqui o que que acontece?
Às vezes você pode pegar uma caixa na sucata ou vir de outra caixa, como já fez a caixa, tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, é só trocar a válvula, você entendeu? Dependendo de ela tiver algum desgaste, pouquíssima coisa aqui de algum dente, se tá aqui no meio, se você vai inverter para cá, o que que acontece? Esse dente que tá aqui, ele vai ficar perfeito, então ele vai preencher aquele espacinho que deu, não vai dar isso. Mas no caso dessa daqui sua, ela comeu todos os dentes. Por que que acontece isso, Tom? Então, o que acontece isso aí, o que que acontece? Você tá vendo esse rolamentinho de centro aqui? Quando ele não estoura, ou a caixa ela tem muita folga, às vezes o que que acontece? Vai trocar um braço axial, coloca um braço axial novo, você vai lá no centro automotivo, vai trocar o braço, o que que acontece? Conforme você força para trocar o braço, ela dá aquele, você entendeu? Aí vai rodando com aquela buraqueira, o que que acontece? Ele fica aquele vai indo, o que que vai acontecendo? Aí ele vai batendo os dentes, ele vai fazendo isso, ó. Ele vai comendo os dentes. Às vezes, por o carro ter outros barulhos, você acaba não percebendo. O barulho é muito mínimo, você entendeu? Aí acontece isso aí. No caso aqui, tem que remover a válvula. E quando acontece isso aqui, não adianta colocar a grimalheira nova, tá? Tem que colocar a grimalheira, substituir a válvula. Às vezes a grimalheira se aproveita normal, mas a válvula, 90% você tem de substituir essa válvula. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.